Você já teve a sensação que você estudou, ficou horas assistindo aula e aí quando foi fazer as questões, percebeu que não tinha entendido nada ou quase nada do que foi estudado? Pois é, no vídeo de hoje a gente vai aprender a acabar com isso. Eu vou te ensinar a aprender para a prova da OAB. Olá, minha OAB, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Aqui eu te ensino técnicas para fazer a última prova da OAB da sua vida. Então, se você está se preparando para o exame de ordem e quer dicas práticas de prova, primeira fase, segunda fase, mentalidade, não esquece de se inscrever e mais do que isso, você precisa ativar o sininho da notificação, porque só ativando o sininho você vai ter certeza que quando eu postar um vídeo novo, você vai ser avisada pelo YouTube. Dito isso, vamos para o tema de hoje. No vídeo de hoje eu separei 8 passos para você aprender para a OAB, para você ter melhores resultados nos seus estudos e consequentemente nas suas provas e para você conseguir a aprovação no próximo exame que você fará. Ou seja, para que você esteja pronta para fazer a última prova da OAB da sua vida. Fica até o final, porque o último passo é de todos o mais importante e o que mais vai fazer diferença nos seus estudos. Então, bora lá! Passo número 1, entender que você não é incapaz de aprender. Isso é importante porque muita gente começa com uma barreira psicológica de eu não consigo, eu não posso. E eu vou te dizer uma coisa, se você pensar que você é completamente capaz de passar na OAB, você está certo. E se você é uma pessoa que pensa que você é completamente incapaz de passar na OAB, você também está certo. A verdade é que nós somos condicionadas a ter resultados que vão de acordo com aquilo que a gente planejou na nossa cabeça. Então, se você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir passar, você não vai conseguir estudar, não vai conseguir entender, você já condiciona o seu cérebro a entender que aquilo lá não vai entrar de nenhuma forma. E se não vai entrar de nenhuma forma, você vai estar simplesmente perdendo tempo se você começar a estudar. Então vira essa chavinha, não é história de segredo, de lei da atração, de você pensa e você atrai aquilo que você pensou, não é absolutamente nada disso. É você ter ciência que você é capaz de aprender o que deve ser aprendido e, tendo essa ciência, partindo desse ponto zero, tomar ações concretas, tomar atitudes certas e estratégicas para que aqueles resultados que você busca sejam alcançados. Então, esse primeiro passo é o marco zero, é de onde você deve partir para seguir aprendendo. O segundo passo é ter uma estratégia de estudos. Ter uma estratégia de estudos depende de alguns fatores. Por exemplo, qual prova você vai fazer? Essa prova está longe ou está perto? Você tem muitos meses para se preparar ou você tem poucos meses para se preparar? Saber qual prova você vai fazer e saber quanto tempo você tem de preparação é absolutamente essencial, porque as estratégias de estudos elas vão ser diferentes dependendo de quanto tempo você tem para estudar. Se você tem 10 meses, 12 meses, 1 ano e meio para estudar, obviamente você vai conseguir estudar muito mais coisas, você vai precisar estudar muito menos tempo por dia e você vai conseguir se aprofundar nos temas com maior amplitude. Se você tem menos tempo, por outro lado, você não vai conseguir estudar tudo e você vai precisar traçar um estudo estratégico para estudar apenas aqueles pontos principais das matérias mais importantes na sua prova. Ou seja, para saber qual estratégia você vai adotar, você precisa saber qual prova você vai fazer. Tudo perpassa esse planejamento e essa estratégia de estudos. E isso vai impactar diretamente a qualidade do seu estudo segundo os passos que a gente vai passar aqui em diante. Também é importante que você tenha um PDE. PDE é o que eu chamo de planejamento diário estratégico. Um planejamento diário estratégico vai te guiar ao longo do seu tempo de estudos. E não importa se ele seja de 12 meses, de 6 meses ou de 1 mês. Você precisa ter organização para saber o que vai ser estudado naquele dia. O ponto 3 é entender como o seu cérebro funciona. Veja que se você consegue se ver nessa situação. Você está lá discutindo com alguém, pode ser com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, e você, em dado ponto da discussão, encerra aquilo lá e vai para casa
tentar tirar isso da cabeça e vai entrar no banho. E quando você está lá no banho, você começa a ter várias ideias de coisas que você podia ter dito para a pessoa. E aí você quer voltar na discussão para dizer coisas que você poderia ter dito naquele momento, mas por alguma razão aquela informação não apareceu. Pois é, nos seus estudos é a mesma coisa. Nós temos dois tipos de estudo, o estudo concentrado e o estudo difuso. Quando você está na sua discussão, está lá no calor do momento, você está no estudo concentrado. Quando você, por outro lado, sai da discussão e você tem tempo para arejar a cabeça, para esfriar a cabeça, para pensar em outras coisas, partezinha da sua mente, partezinha do teu cérebro ainda continua processando aquela informação de lá de trás. Por isso que muitas vezes você está estudando alguma coisa e aquela informação não entra mais na sua cabeça. Você não consegue mais entender, você não consegue processar nada do que está escrito, você não consegue mais fazer exercício, você não consegue continuar no estudo concentrado daquela matéria. Quando isso acontecer, sai um pouquinho, vai olhar o céu, vai dar um passeio no parque, vai dar uma volta no quarteirão da sua casa, vai fazer uma outra coisa que não envolva a tela se você está estudando pelo computador, vai tirar a sua cabeça daquilo lá, porque quando você faz essa oxigenação do seu cérebro, por mais contraintuitivo que possa parecer, aquilo lá está te ajudando a estudar. Isso funciona não só nos seus estudos, funciona também na hora da sua prova. Você está fazendo uma questão e você emperrou nela. Você não consegue resolver a danada de jeito nenhum. Vai fazer as outras, porque o seu estudo difuso vai continuar acontecendo. E talvez alguma palavrinha ou algum enunciado de alguma outra questão te dê o botão, aperte o botão da lembrança, da resposta daquela questão que você tinha deixado para trás. Então, quando você está estudando e esses loops ficam abertos, deixe que o estudo difuso faça o seu papel. Vai descansar um pouquinho, vai tomar um banho, tira a cabeça daquilo lá e depois volta, já com a cabeça mais fresca, já mais tranquila, para aí então realmente absorver o que vai ser estudado. 4. Multiplicidade de fontes. Imagina o seguinte, imagina que os seus estudos sobre determinada matéria sejam um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça precisa ser preenchido juntando-se algumas determinadas peças. Quando você assiste a aula ela te fornece alguma das peças do quebra-cabeça, mas ela não te fornece todas essas peças. Então pode ser que você esteja tentando montar o seu quebra-cabeça, mas você de jeito nenhum vai conseguir acabar, simplesmente porque na aula o professor, por melhor que seja, não consegue esgotar todos os temas de determinadas matérias. Isso, a forciori, com mais razão ainda, acontece quando nós estamos tratando de prova de OAB. Uma prova objetiva baseada quase que 100% no texto da lei. Se a gente pega as 9+, se você é velho de guerra aqui, você já sabe que são as 9+. Se você chegou agora no vídeo, as 9+, são as matérias que a gente estuda em reta final, as 9 matérias principais da prova. Dito isso, volta comigo. Se a gente pega o 32º exame, 100% das questões das 9+, poderiam ser respondidas com texto de lei. Se a gente pega o 33º e o 34º exames, 97% das questões, fora 2 que eram de entendimento doutrinário, poderiam ser respondidas com o texto da lei. Isso falando só sobre as 9+. Então, é absolutamente essencial que você tenha uma multiplicidade de fontes que te darão as outras peças do quebra-cabeça. Se a aula vai te dar 20% das peças do quebra-cabeça, o estudo da lei vai te dar mais uns 60% das peças do quebra-cabeça. E aí você vai juntando, vai haver peças repetidas, vai haver peças que estão na lei e que estão na aula também. E tem um ponto essencial para os estudos para a prova objetiva da OAB. Não só para a OAB, mas também para concursos. Isso eu usei muito na minha época de preparação, quando eu fui aprovada para os concursos que eu fui aprovada, que é a resolução de questões. A resolução de questões, ela vai passar por todas essas pecinhas que você recebeu. Então, novamente, ela vai fazer com que você consiga preencher os buracos que ficaram do quebra-cabeça. Porque quando você resolve questões, você está pegando aquelas pecinhas que você teve na
aula, aquelas pecinhas que você teve no estudo da lei, e você está tendo um mapa de como conectá-las, de como juntá-las. Isso vai fazer com que você entenda com muito mais profundidade a matéria e que você veja como a lei é aplicada em casos concretos. Porque as questõezinhas da FGV, elas são casos concretos e o examinador te pergunta alguma coisa que pode ser respondido com alguns excertos de artigos legais. E você fazendo isso exaustivamente vai se acostumar com esse padrão de cobrança. Por isso que a multiplicidade de fontes é tão importante em um estudo objetivo para a prova da OAB. O quinto ponto é absolutamente essencial para a sua preparação. Absolutamente importante, mas antes de eu entrar nele, eu vou pedir para você me deixar o seu likezinho se alguma coisa que eu falei até agora fez sentido para você. Se você ainda continua aqui comigo nesse vídeo, deixa o like porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Assim você me ajuda demais e eu consigo continuar te ajudando com o melhor que eu tenho, com o melhor conteúdo que eu posso trazer aqui. Então vamos lá, quinto ponto, importantíssimo. Buscar exemplos de aplicações dos artigos. É essencial em um estudo para a prova que você entenda o que os artigos de lei querem dizer. E não há nada mais fácil, não há nada mais efetivo para que você entenda o que os artigos querem dizer do que buscar exemplos práticos. É muito difícil que alguém entenda um texto legal, que ele é confuso mesmo, ele é complexo mesmo, simplesmente lendo. Alguns são mais fáceis de compreender, alguns são mais difíceis. Quando você pega aquele texto e coloca em um exemplo concreto, fica muito mais fácil de você entender. Aliás, esse é um dos métodos de didática mais usados pelos bons professores. Eles fazem muitas analogias. Eles fazem com que você entenda, com que você veja a situação. Quando eu falei agora da briga, que você vai para o chuveiro e fica pensando o que aconteceu, eu tenho certeza que muitas pessoas se conectaram com isso. Falaram, isso eu entendi. E aí você grava melhor aquela informação. Com a lei é a mesma coisa. Se você busca um exemplo prático, fica mais fácil de você lembrar o que o artigo quis dizer. E se aquele artigo vier a ser cobrado na sua prova, você não vai ter problema nenhum para retomar a sua compreensão. Então eu vou dar um exemplo no artigo do Código Civil. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou afroseamento de outro. Talvez, simplesmente lendo o artigo que trata sobre pertenças, você não entenda o que é uma pertença. Mas eu te digo o seguinte, pertença é aquele bem que ele não constitui uma parte integrante do bem principal. Por exemplo, se a gente pega um carro que custa 60 mil reais e esse carro tem um equipamento de som de última geração que por si só custa 20 mil reais e esse veículo é objeto de negócio jurídico, se as partes não convencionarem nada, aquele rádio boladão que está no carro, ele não vai fazer parte do negócio jurídico, pois se trata de uma pertença. Aí ficou mais fácil de entender. Pois é, quando você estuda artigos dando exemplos, buscando exemplos, é muito mais fácil que você entenda. E um acessório, qual a diferença entre a pertença e um acessório? Quando a gente tem um bem acessório, ele vai seguir a mesma sorte do principal. Se eu compro o carro, eu espero que o carro venha com o volante, venha com as rodas. Não precisa que conste no contrato expressamente que esse carro vai vir com as rodas. Então, tendo esses exemplos e a diferença entre eles, você vai conseguir entender de fato e isso vai facilitar demais o seu processo de compreensão e de aprendizagem. Mais um exemplo, se a gente pega o artigo 13 do Código Penal, parágrafo 1º, que trata da superveniência de causa independente. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Manda, eu realmente, lendo o artigo, não entendo nada. Mas quando o seu professor de penal te dá o exemplo da ambulância, que o sujeito, ele teve uma rixa, o Marcelo e o Fábio tiveram uma rixa e o Fábio atirou em Marcelo.
querendo matá-lo. E o Marcelo foi prontamente socorrido pela ambulância que estava a caminho do hospital. E essa ambulância capotou e, em razão do capotamento, o Marcelo acabou falecendo. Nós temos uma causa que é superveniente, que aconteceu depois e que é relativamente independente. De modo que exclui-se a imputação do resultado morte ao Fábio, que foi quem atirou. Ah, Amanda, com exemplo realmente que é muito mais fácil. Pois é isso que eu quero que você faça nos seus estudos a partir de agora. Sempre que você lê um artigo que você não entendeu, você vai buscar um exemplo para clarear aquilo lá na sua cabeça. Sexto ponto, fazer questões. É tão importante isso que, além da multiplicidade de fontes, eu tive que trazer em um tópico apartado. Fazer questões é essencial para você entender se o que você estudou na parte teórica foi realmente absorvido. As questões são, portanto, um termômetro para ver quais temas você conseguiu entender, quais temas você precisa de um algo a mais, quais temas você precisa de uma ajudinha extra. Fazer questões vai te dar clareza sobre como os artigos aparecem na prova. Fazer questões vai te deixar pronta para o que você vai ter que enfrentar no dia do seu exame. Então, para que você tenha um estudo efetivo, fazer questões deve estar sem dúvida nenhuma no meio das suas prioridades de estudo. Sétimo, recuperação ativa. Tem uma professora americana que se chama Barbara Oakley, que ela bate muito nesse ponto da recuperação ativa como sendo a forma mais efetiva possível para você fazer revisões. A recuperação ativa nada mais é do que você tentar buscar nas caixinhas mentais da sua cabeça as respostas de temas que você já estudou. Então, você faz questões diárias e quando você for fazer revisão, em vez de você voltar para a teoria que você já viu, é muito mais efetivo você partir direto para questões daqueles temas já vistos anteriormente. Porque a informação ela não vai surgir do nada do seu cérebro. Se eu te perguntar para onde você viajou nas últimas férias, talvez essa informação não estivesse no seu cérebro antes de eu te perguntar, mas agora você já está procurando nas gavetinhas mentais onde ela está armazenada e agora você já chegou na resposta. A mesma coisa é com questões. Você tem um monte de informação armazenada na tua cabeça, mas é necessário que alguma palavra, algum enunciado faça com que você seja instado a buscar essas respostas. E não há nada mais poderoso para fazer isso que o método da recuperação ativa. E o oitavo, último e mais importante ponto, tenha consistência. É primordial que um bom estudante tenha consistência. De nada adianta você querer estudar 12 horas hoje, 10 horas amanhã, se depois de amanhã você não vai estudar nada, no dia seguinte você também não vai estudar nada porque você já está cansado demais. Faça um planejamento que seja viável, que seja possível de ser cumprido. Assim, você vai conseguir bater as suas metas diariamente e você vai ter vontade para continuar fazendo aquilo que precisa ser feito. Um bom estudante, ele não é muito bom no dia e muito ruim no outro dia. Ele pode ser até mediano, mas ele tem consistência. Ele continua quando o resto das pessoas param. Então é isso, meus queridos. Espero que essas dicas de como aprender a aprender tenham feito sentido para você. Se fez sentido, não esquece de dar o like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser se aprofundar comigo e ter reuniões comigo semanais, não deixe de se inscrever no Clube da OAB. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A gente se encontra todas as quintas-feiras às 17 horas e é completamente gratuito. Eu te espero lá.